Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com você a respeito de agressividade. Sim, quantos relacionamentos passam anos e anos e as pessoas estão sempre ali naquela casa se agredindo? E muitas das vezes você pode até imaginar assim: mas não existe um relacionamento sem agressividade. Sim, existe um relacionamento sem agressividade quando você começa a construir esse relacionamento pautado em valores. E agora eu vou dizer para vocês algumas agressividades que às vezes a gente nem se dá conta. Por quê? Porque aquela agressividade física, né? A gente já sabe. Aquela agressividade verbal e a pessoa tá ali te xingando e tudo, ou qualquer outra coisa, você também já sabe que é uma agressividade. E aquela agressividade silenciosa? E aquela agressividade daquele olhar? E aquela agressividade que a pessoa não ficou satisfeita com alguma atitude sua e a pessoa simplesmente se fecha e você não consegue acessar ali, né? E dependendo de como esteja a sua autoestima, você vai se esvaindo naquela relação, né? Porque tem homens e tem mulheres que fazem uma agressividade muito velada. Às vezes a pessoa sai de casa para trabalhar, volta para casa, quando a pessoa chega, a pessoa entra, vai direto para um banho, senta no sofá, se pluga ali na televisão e é como se aquela outra pessoa que estivesse dentro de casa não existisse. E isso é um tipo de agressividade velada, sim. Por quê? Porque aquela outra pessoa vai ficar o tempo inteiro ruminando e se questionando o que está acontecendo, por que não fala, ou por que não se comunica, ou por que não interage, ou por que não dá espaço. E é muito difícil você acessar ali aquela pessoa. Ou quando você tenta acessar aquela pessoa, aí a pessoa vem sempre falar de uma forma agressiva. E o que acontece? Às vezes você está tão anestesiada ali naquele tipo de relacionamento que você não se dá conta. E você entra 1 ano, entra 2, porque se tem uma coisa que o ser humano ele é totalmente adaptável. O ser humano ele é adaptável por si só. E às vezes ele acaba se adaptando, né, e fica ali imóvel a uma situação, a um relacionamento totalmente constrangedor, a um relacionamento totalmente agressivo. E é claro, gente, agressividade vai gerar agressividade. Eu tô aqui para falar para você que você pode dar um stop em relação a isso. Você pode e você deve mudar esse jogo. Você pode mostrar para o outro. Novamente, vamos falar da comunicação. Novamente, vamos falar da conversa. Por quê? Porque a agressividade, ela se dá por vários motivos. Ela pode se dar por medo, ela pode se dar pela insegurança, ela pode se dar por ciúme, ela pode sinalizar aquela agressividade de muitas formas. Que a pessoa não sabe falar, ela agride. E essa agressão não precisa ser verbal. Às vezes é se fechando, às vezes é se calando. E aí, quando o outro lado explode de alguma forma, porque a pessoa tá ali cutucando, ficando em silêncio, né? Do tipo, como se o outro não existisse, como se aquilo não valesse de nada. O que acontece com isso? A pessoa do outro lado explode. E aí, quando a pessoa do outro lado explode, o que aquela pessoa faz? Meu Deus! Mas você é tão agressiva. Meu Deus, mas você é tão... Como assim? A pessoa tá ali calada o tempo inteiro, a pessoa tá ali cutucando, porque isso é uma forma, assim, de estar ali, ó, machucando, espizinhando e torturando psicologicamente o outro. Então, você tem que estar muito atenta em relação a isso. Não se deixe. Jaqueline, mas o que eu vou fazer? Você vai largar e vai... Não, não. Você pode ensinar. Você pode ensinar. Se você tem esse autoconhecimento, se você, né, já conhece em relação a isso, você pode primeiro evitar o contra-ataque todas as vezes que a pessoa tentar uma agressividade. Você pode parar ali, né, e não fazer aquele vício emocional. A segunda coisa é você mostrar para aquela pessoa que está agredindo dessa forma sigilosa que ela pode falar o que está incomodando. É o quê? É um medo? É um ciúme? É uma insegurança? O que está gerando aquela agressividade? Gente, são situações que precisam ser analisadas. Cada caso é um caso.
Mas se você tem esse conhecimento, se você já tem expertise, você pode sim ajudar a outra pessoa a sair daquele casulo. Porque às vezes a pessoa veio de um relacionamento, veio de uma vida onde nunca teve uma comunicação, onde a pessoa nunca conversou, onde a pessoa nunca pôde dizer ali, ó, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu quero isso, eu não quero aquilo. E de repente, quando você começa a mostrar para outra pessoa que existe uma luz no fim do túnel, que a comunicação foi feita para isso e que a gente pode falar, podemos não concordar, mas podemos falar e chegar ali num ponto em comum, olha quantos ganhos você já tem. Olha que progresso que você já tem. Então, nesse momento, você tem que usar a razão. Você não pode entrar naquele lado emocional do confronto. Você tem que dar um pezinho para trás. Mantenha a cabeça fria. Sabe, do tipo, será que é necessário essa agressividade? Será que é dessa forma realmente que você deseja? O que está te incomodando? Fale. E o mais importante, não alterar o seu tom de voz, mantenha o seu olhar firme. Quando a pessoa conseguiu falar alguma coisa, você não interrompa, você deixa a pessoa falar, porque senão, gente, o que acontece? Você vai criar um relacionamento onde vai ficar todo mundo na sua zona de conforto, um vai estar manipulando o outro com esse silêncio, né? E aí, quem gritar primeiro é o descontrolado do negócio, e você está num relacionamento que não é aquele que você deseja. Então, acaba virando uma linguagem do casal, esse silêncio, que é um tipo de punição, né? Que é um gelo que você tem ali. E é uma forma, assim, de uma provocação, de uma agressividade. E pronto. Quando você começa a conversar, quando você começa a aprender a dialogar, quando você começa a dizer para o outro que ele pode sim falar, que ela pode sim falar. Gente, são anos-luz de progresso no relacionamento. Porque um relacionamento ele é feito com duas pessoas, de dois locais diferentes. E que você conversando é que você vai saber os medos, as frustrações, os anseios, os desejos, os planos, os objetivos. E vocês, por estarem pautados ali no amor, por estarem pautados ali na paz, por estarem pautados ali em ajudar um ao outro, por estarem pautados ali para ceder, é claro que vai funcionar. E isso, gente, é caminhada, isso é aprendizagem, isso é humildade. Isso é humildade. Agora, quando você está com o ego inflado, quando você está com o ego da razão, quando você está com o ego de que eu não vou abrir, não vou ceder, sou a melhor, sou o melhor, acabou, acabou. Conflito, conflito, conflito. Entra numa zona de conforto dependendo do relacionamento e você vive anos a fio num relacionamento ruim, num relacionamento que não te agrega em nada. E relacionamento, ele foi feito para agregar. O relacionamento foi feito para você ter apoio. O relacionamento foi feito para que você possa transformar coisas em conjunto. Então, isso é importante. Então, cuidado para você não entrar nessa agressividade que gera agressividade, mesmo sendo a agressividade do silêncio. Tenha um ótimo dia. Obrigada e gratidão.